No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo a leitura e análise do 8º capítulo do livro Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis. Se você está chegando agora e não sabe, a gente está fazendo aqui uma leitura de cada capítulo, cada vídeo é um capítulo, e eu estou deixando aí todos os vídeos em uma playlist aqui no link da descrição. E se você também se interessar em ler o livro físico, também tem um link aí na descrição que vai te redirecionar para a Amazon. E aqui eu leio alguns trechos e coloco aqui a minha opinião em cima do que foi lido, tento acrescentar um pouco também. O livro foi escrito em 2016 e algumas coisas aqui a gente pode estar atualizando. A ideia é que eu consiga reler alguns livros que eu tenho, ao mesmo tempo que eu faço um estudo e compartilho aqui também minhas anotações, os pensamentos que eu tive em cima do que eu li e aprendi no livro. No capítulo 8, a gente vai falar um pouco sobre um guia de produção de conteúdo. Então, a gente vai ter aqui uma noção de como você pode estar produzindo o conteúdo da sua empresa. A primeira coisa que você deve se pensar é, esse conteúdo que eu estou produzindo faria sentido para mim? No sentido de, se eu fosse um cliente, gostaria de estar vendo esse tipo de conteúdo, da maneira que ele está sendo explicado, como ele está sendo mostrado, seja em vídeo, em texto, em foto, ou a depender da rede social que você está, esse conteúdo te seria útil? O conteúdo que você está entregando, ele vai transformar a vida da pessoa, vai resolver algum problema, vai ajudar em alguma dor que ela está passando, vai trazer uma ideia, algo que possa contribuir para que ela saia do seu conteúdo melhor do que quando começou a ler seu conteúdo? Esse tipo de pergunta é interessante para você saber se está indo no caminho certo ou não. Aqui agora eu quero falar um pouco sobre título, como você vai escolher o título. E aqui a gente vai pensar tanto um título de um artigo, quanto um título do vídeo do seu YouTube, ou, por exemplo, a headline ali, a principal frase de uma publicação sua nas redes sociais, tudo isso é um título. E aqui o autor traz 8 características que a gente tem que avaliar em um bom título. Vou ler todas e depois eu venho falando um pouco de cada uma. Apelo para o alto interesse do leitor, apresente novidades, pense no Google, evite termos negativos e mudos, aposte nos princípios comportamentais, não exclua leitores, não seja prolixo e use mais essas palavras. E aqui ele traz algumas palavras. Então vamos lá. Ó. Apelo para o alto interesse do leitor. Então aqui você tem que indicar um benefício que a pessoa vai ter consumindo seu conteúdo. Então você pode falar assim, então, de cara ali, o seu título já vai mostrar se o seu conteúdo tem o que a pessoa procura. Então, se o seu conteúdo é, por exemplo, de uma receita, você vai falar assim, no título, aprenda aqui a fazer receita de tal coisa. Então, o leitor já sabe, antes de ler o conteúdo, o que ele vai aprender. O 2 é apresente novidades. Então, quando você fala assim, a nova fórmula, essa é a nova regra, o Facebook mudou isso, agora você precisa fazer assim, você está incentivando a pessoa a aprender algo novo. Então, ela vai ter ali uma maior vontade de ler ou assistir o seu conteúdo. O terceiro é pense no Google. Então, aqui seria o quê? Como que você pode otimizar o seu conteúdo para ser encontrado pelo Google? E aqui também a gente já está falando de outros buscadores também. Seja Bing, Yahoo, ou até mesmo nas redes sociais, porque tem ali onde a pessoa pesquisar o tipo de conteúdo que ela quer. Então, como que você vai ajudar o algoritmo a entregar o seu conteúdo? O quarto é evite termos negativos ou mudos. Isso aqui seria, por exemplo, em vez de você falar assim, não use tal palavra, você pode trocar por, se você usar tal palavra, pode acontecer tal coisa. Então, você só está tirando a palavra negativa do seu título para não trazer ali uma sensação meio que inconsciente de algo negativo para a pessoa. 5, aposte nos princípios comportamentais. Então, aqui, o comportamentais é que o autor está falando de você despertar alguma emoção na pessoa. Então, seja, por exemplo, uma escassez, ou você passa uma autoridade, ou você cria ali um senso de urgência, ou talvez você entrega algo muito bom e está tentando colher reciprocidade. Tem várias coisas, isso aí tudo você consegue também trabalhar no emocional do leitor. O sexto ponto é não exclua leitores. Então, aqui, por exemplo, a não ser que você está vendendo uma maquiagem para mulher, não faz sentido você só falar com mulheres. Se você não vende algo tão específico, faz sentido você falar com todo mundo. Ele deu esse exemplo, mas o que ele quer dizer é que, assim, você não precisa limitar muito o seu público se você vende para um público maior. Então, por exemplo, você não precisa falar só com o público feminino se a sua loja de roupas, por exemplo, tem tanto produto masculino quanto feminino. É mais nesse sentido. Parece óbvio falando assim, mas tudo que está aqui, a um certo ponto, é óbvio também. Então, é só um detalhe a mais para você se atentar. O sétimo é não seja prolixo. Então, aqui você tem que pensar que quem está ali do outro lado, você tá sabendo passar a mensagem, você tem que falar como se estivesse falando com um amigo, sabe? E tentar explicar da maneira mais simples possível. Porque é muito melhor você ter a ciência que você tem um texto com palavras difíceis e tal, e simplificar para todo mundo entender, do que
você tentar colocar palavras mais difíceis e muita gente não entender. Porque uma pessoa que entenderia o texto difícil, ela também entende um texto mais fácil. Agora, uma pessoa que entende só o texto mais fácil, ela não entende o texto difícil. Então, você está excluindo as pessoas sem necessidade. A não ser que o seu nicho, o seu segmento exija tal uso ali dessas palavras mais difíceis. E, por fim, ele diz para a gente usar mais essas palavras no título. E eu vou ler as palavras aqui para você ter uma noção de quais você pode estar tentando utilizar. Não é que você sempre tem que utilizar, é só que uma recomendação que você utilize algumas delas aí, pelo menos na maioria dos seus títulos. As palavras são como, mais, resultados, agora, novo, grátis, bônus, maravilhoso, dicas, última chance, não perca, surpreendente, sensacional, simples, acelerar, passo a passo e bomba. Então vamos lá, colocando minha opinião. Eu não usaria bomba, acho que não cai bem em algumas, mas, por exemplo, eu usaria dicas, eu usaria acelerar, usaria última chance, usaria bônus grátis novo, usaria como resultados, agora, essas sim eu usaria, porque são palavras mais positivas, assim dizendo, sabe? Uma palavra tipo bomba, alguma coisa assim, você está chamando muita atenção e talvez não seja interessante para você simplesmente chamar atenção. Você tem que chamar atenção com a palavra certa das pessoas certas. Eu penso assim. Nesse ponto aqui eu já estou discordando do autor. Aqui tem um trecho que eu achei interessante. Ele diz assim: um texto com bom título comum será menos lido que um texto medíocre com um ótimo título. Tem até um dado que fala que somente 20% das pessoas ali que leram um título clicam para ler o artigo inteiro. Então, o que você consegue pensar o seguinte: nossa, então o título é 4 vezes mais importante do que o meu conteúdo em si. Se o meu conteúdo está muito bom, mas eu peco no título, muitas pessoas estão deixando de vir consumir o meu conteúdo. Então, se tem um lugar que eu não posso errar no meu título, porque é onde eu vou chamar, captar a atenção das pessoas para verem que o conteúdo realmente é bom. Então, se você poderia pensar no 80-20 do seu resultado, o 80-20 tem que estar ali dedicado no seu título. Pense, repense, teste, até que você encontre o melhor título para tudo, seja para o seu vídeo, igual eu falei, pode ser ali a chamada, a headline para suas redes sociais, ou simplesmente o título do blog também. Redação persuasiva, né? Então, o conteúdo ele precisa ser pensado em gerar conversão. E o que você pode pensar com isso? Caramba, então tudo que eu for fazer eu tenho que pensar em vender? Sim e não. Não é que você tem que anunciar em todo o conteúdo, mas você tem que ganhar a confiança do seu cliente. Você tem que fazer ele tomar uma ação depois do conteúdo. Seja te seguir, seja curtir, seja comentar, seja comprar de você, seja visitar seu site, alguma coisa ele tem que fazer por você, em troca do conteúdo que você disponibilizou para ele. E por que isso? Porque com isso aí você está aproximando esse vínculo. Então, me segue, curte um comentário. Então, você já está ali fazendo a pessoa retribuir o conteúdo que você entregou. Aí, quando você for lá e falar, agora eu estou vendendo tal coisa. Então, a pessoa ali, ela já está acostumada a te retribuir pelo que você entrega. Só que antes não custou nada, agora vai custar um pouco financeiramente para ela. Aqui tem outro trecho interessante, que é uma simples frase que diz assim: se o seu produto é bom, venda. Então, não tenha medo de vender. Se você entrega qualidade, você sabe o que você está entregando, você sabe que você pode transformar a vida do seu cliente, então não pode ter ali esse medo de estar oferecendo, estar fazendo essa venda. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, simplesmente venda. Tem uma frase que é interessante, não sei quem falou, só veio aqui na cabeça, que a melhor maneira de você vender uma casa é simplesmente colocando uma placa na frente da casa dizendo vendo essa casa. Porque às vezes você está pensando que tem que fazer um outdoor, anunciar não sei o quê. Cara, simplesmente fala o que você está vendendo e deixa seu telefone e vai aparecer gente entrando em contato. Depois que você fez isso, que é o básico bem feito, aí sim você começa ali a pensar em outras estratégias para conseguir alcançar mais pessoas. Ainda sobre uma redação persuasiva, aqui agora a gente tem 7 elementos aí para estar te ajudando nisso. 1. Acredite no que você escreve. Então, quando você sabe a transformação que você está fazendo, você fica mais fácil de você transmitir isso para o seu leitor, para o seu seguidor. Então, se você não tem um bom produto, é melhor que você melhore o seu produto para vender do que tentar ali enganar o seu cliente, porque em algum momento ele vai perceber que você vende não tem qualidade e você vai sujar o seu nome. 2, foque nos desejos e necessidades do leitor. Então, em vez de você falar que está vendendo um lanche, por exemplo, você pode falar que você está proporcionando um momento de família ali com a pessoa, ou você pode falar, ou você pode bater no sabor, falar assim, aqui você vai ter o lanche mais saboroso da cidade, ou simplesmente na fome, você pode falar, esse X-tudo aqui, duvido você comer esse X-tudo, sei lá, alguma coisa assim. Tenta pensar mais na dor do cliente do que simplesmente na característica do seu produto.
Por exemplo, eu tenho uma televisão gigante de 70 polegadas. Aí ele tem tela de LED, não sei mais o quê. Em vez de você falar isso, você pode simplesmente criar a experiência do usuário e falar, imagine você sentado no sofá com uma pessoa que você gosta assistindo um filme, numa tela gigante que parece que você está imerso dentro do filme. Então, é outra realidade. Foque no desejo da pessoa. Ponto 3 é escreva com honestidade e coerência. Então, as pessoas gostam de comprar de quem é genuíno. Então, se você está falando a verdade e elas percebem isso, elas gostam de comprar de você, porque ali elas sabem que estão recebendo alguma coisa que realmente tem valor. Independente se custa 1.000 ou 1 milhão, você tem que falar a verdade para a pessoa saber exatamente o que ela está comprando. Quando você vai lá e compra um carro de luxo, você sabe que está pagando ali pela marca, e que talvez com o mesmo valor você conseguiria comprar um carro, talvez até, sei lá, melhor, com peças, tecnologia, talvez melhor. Só que você entende que você está pagando aquele valor porque simplesmente a marca não tenta te enganar. Falando, aqui tá só as melhores peças. Ali sabe que tem um pouco de marca também, você tá pagando pela marca também. Você vai comprar uma Ferrari, você tá pagando, sei lá, 50% em cima só da marca e o restante que seria realmente o material, né? As peças em si. O quarto passo é comunique-se de forma mais dinâmica, e aqui você pode usar efeitos visuais para te ajudar, seja imagem, vídeo, diferentes tamanhos de título, ou alguma coisa, algum gráfico, alguma coisa assim, para tentar ser mais dinâmico e a pessoa simplesmente não bater o olho e querer sair do seu conteúdo. O quinto passo é coloque as informações mais importantes primeiro, para você já mostrar ali para a pessoa o que ela está querendo receber. Então, no decorrer do seu texto, no decorrer da sua publicação, você vai reforçar a escolha da pessoa e lá no final você vai fazer uma chamada para ação. Então, de primeira ali, você já tem que entregar um bom conteúdo, para ela ver que você realmente está entregando o que você ofereceu no título. Se você vai lá e faz um título e começa já falando uma coisa que não tem nada a ver, ou a pessoa já vai scrollar para baixo, ou simplesmente ela pode sair da página. 6. Torne o texto escaneável. E aqui o que é? Já viu quando você bate o olho, você consegue ver mais ou menos? Deixa eu só tentar achar uma página aqui que ilustra isso muito bem. Então aqui, ó, vou mostrar rápido e você vai ver, ó, mostrei rápido. Então o que você viu aqui? Você viu que tinha um texto, que tinha uma imagem e viu também que tinha algumas anotações minhas e em questão de um segundo você conseguiu analisar isso tudo sem nem saber o conteúdo do texto. E como você pode fazer isso para ajudar o seu usuário? Pode colocar imagens, pode colocar bullet points, que são aquelas bolinhas como se fossem tópicos, e isso também ajuda ao leitor fazer ali o escaneamento que a gente fala da página, e com isso aí ele vai demonstrar mais interesse em ler, porque na cabeça dele, é mais fácil ler tópicos do que ler um texto gigante. E realmente é. E o sétimo ponto, e o sétimo e último ponto aqui é a regra de ouro, seja você mesmo. Então, as pessoas buscam autenticidade. Ainda mais agora que vem aí cada vez mais sendo utilizado inteligência artificiais, e você sabe que é possível fazer qualquer coisa com ela, seja vídeo, texto principalmente, né? É muito mais difícil você ver o que foi feito por uma IA quando a gente está falando de texto. Mas quando você está colocando a cara, igual eu estou fazendo aqui, está tentando mostrar quem você é, autenticidade, isso conta muito para quem está te assistindo e acompanhando seu conteúdo. Agora vamos falar um pouco aqui sobre como você pode otimizar o seu conteúdo. Então, aqui você tem que pensar em rastreamento, indexação e ranqueamento. Não adianta você ficar produzindo 1 milhão de conteúdos se ele não for encontrado pelas pessoas que você precisa que assista o seu conteúdo. E como que você pode estar melhorando isso aí para que a rede social, o Google, os motores de buscas em geral, entreguem o seu conteúdo para a pessoa certa? Primeira coisa é o rastreamento. Então, o seu site tem que estar bem estruturado, com links corretos, com botões ali, colocando ali o usuário mandando para as páginas certas. Tem que estar bem estruturado de um design, de uma maneira bonita. O seu canal no YouTube tem que estar com thumbnails, títulos interessantes, separado em playlists. A sua rede social tem que ir lá, um Instagram, tem que ter os destaques, tem que ter alguns tópicos fixados, alguns posts fixados, tem que ter ali uma linha editorial. Tudo isso aí para quê? Para ajudar o seu conteúdo a ser rastreado pelo algoritmo, para ele saber do que se trata a sua rede social. O segundo é a indexação. Então, o algoritmo vai entender se você é uma autoridade no que você está falando, se tem gente te referenciando, se tem algum conteúdo publicado, se você simplesmente pega um conteúdo e republica, então você é penalizado por isso. Depois que o algoritmo já entendeu o que você faz, ele vai tentar ver se o seu conteúdo é autêntico ou não. E terceiro é o ranqueamento, aí ele vai ver ali qual o peso do seu conteúdo para o leitor, para o seu seguidor, né? Por exemplo, a pessoa entra lá no Instagram e ela tem vários conteúdos para ver. Será que o seu é o melhor conteúdo para ela ver primeiro? Isso aí vai pesar muito na hora que o algoritmo vai entregar o conteúdo para aquela pessoa. Se o seu conteúdo realmente ali for algo que o algoritmo entende que aquela pessoa
que aquela pessoa precisa ver rápido, ele vai mostrar primeiro para ela. E aqui o autor diz um trecho que eu achei interessante, ó. Quanto mais valiosas forem as informações fornecidas pelo conteúdo, mais você será visto como especialista e ganhará a confiança das pessoas. Então, aqui nada mais é do que, quando você fala a verdade, você está mostrando ali um resultado real, você vai ganhar mais fácil a confiança das pessoas, porque ninguém é bobo. Quem está te assistindo sabe se você sabe o que está falando ou se está só tentando enganar, fazer uma venda, alguma coisa ali muito forçada. E quando você tá com autenticidade entregando o resultado, as pessoas percebem isso e te valorizam, querem comprar de você depois. Aqui mais para frente o autor fala um pouco de estrutura de post perfeito e eu quero comentar somente dois hackzinhos que ele deixou aqui. O primeiro é como aumentar a permanência do leitor no seu post. Então, inclua outros formatos de conteúdo, como vídeos, gráficos, imagens animadas e etc. Então, quando você está fazendo um texto muito grande, se você vai lá e coloca uma imagem, coloca um gráfico de apoio ao texto, você consegue aumentar a permanência da pessoa para tentar ler o texto inteiro, que é uma excelente dica. E o segundo é como otimizar melhor os seus posts. Sempre faça linkagem interna com outros posts do seu blog e incorpore links relevantes. Você também pode pedir participação em outros blogs para referenciar o seu site em outros sites também, ter esses links. Você pode, por exemplo, divulgar no seu Instagram um artigo que redireciona ali para o seu site, ou o YouTube da mesma maneira. Aqui, por exemplo, na descrição eu sempre coloco alguns sites aqui que vocês podem acessar. Então eu estou referenciando. Todo vídeo meu tem uma referência aqui para o meu conteúdo. E aqui agora a gente entra num tópico que chama Humanize o Conteúdo. Então, lembre-se que o mercado ele é composto por seres humanos e não setores demográficos. Quando a gente monta uma persona, alguma coisa nesse sentido, a gente tenta colocar muito em geral. Mas você tem que pensar que a cada visualização que você teve ali na sua publicação, realmente foi uma pessoa que viu aquele seu conteúdo. Então, se teve 10 visualizações, são 10 pessoas diferentes consumindo seu conteúdo. Então não fique só preocupado nos milhões, igual muitos criadores têm. Cada pessoa que está ali pode ser um potencial cliente de você, é por isso que você tem que focar em criar um conteúdo certo para chegar nas pessoas certas. Se tem pouca pessoa te seguindo, se tem pouca pessoa acompanhando seu conteúdo, você tem que produzir conteúdo para as pessoas certas, que se são poucas, pelo menos que sejam boas. Aqui o autor traz uma pergunta que diz assim: contratar uma agência ou formar uma equipe? E ele traz 4 pontos. O primeiro é seja cuidadoso. O segundo é se atenha à diligência de quem irá produzir. 3, procure saber qual é a política de garantia. E 4, o barato sai caro. Então vamos lá, só resumindo o que pode ser aqui. Seja cuidadoso. Tanto se você for contratar uma agência ou uma pessoa para trabalhar para você, a pessoa vai estar representando a sua marca, vai estar entregando conteúdo representando a sua empresa. Então você não pode deixar qualquer um fazer. Aqui já entra ali no barato sai caro, por exemplo. Às vezes você quer economizar em tudo, mas será que em tudo realmente faz sentido? Talvez seja melhor você diminuir a frequência de publicações e entregar algo melhor do que simplesmente querer, eu quero uma publicação todo dia, só que eu estou disposto a pagar R$ 50 por mês. Você concorda comigo que você não faria esse serviço por R$ 50? Por que alguém faria? Ainda mais alguém especialista nisso. Por que alguém iria te entregar resultado por um valor tão baixo? Só pense nisso antes de querer contratar, delegar, enfim. E outra coisa, né, uma dica a mais é você tem que entender o que a pessoa está fazendo. Eu não sei fazer anúncio online. Beleza, pede a pessoa para te explicar por alto ali. É óbvio que você não vai entender todas as nuances, tudo ali, mas um panorama geral você consegue captar. Se você tem empresa, você não é bobo. Então, a pessoa consegue ali te dar um panorama geral do que está sendo feito, quais são os próximos passos, quais são as metas. Tudo isso aí, a própria pessoa, a própria agência, ou o próprio funcionário seu que você contrata para isso, consegue te explicar e te deixar por dentro do que está sendo feito e do que será feito também. E assim, finalizando, esse foi o capítulo onde a gente teve um guia de como produzir conteúdo. O autor ele bateu muito aqui na questão de blog, onde você tem ali um artigo, porque é a maneira que você tem mais possibilidades de fazer uma boa entrega de conteúdo. Você controla tudo, você controla o tamanho, você controla quantas imagens você quer, você controla tudo, diferente das redes sociais. Só que o ideal é você utilizar os dois. O ideal é você fazer o link entre os dois. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo no YouTube, eu posso colocar lá no meu Instagram, divulgando, colocar um complemento, já mandar as pessoas para o meu blog e assim fazer com que as pessoas me sigam em vários canais e passam a me ver como autoridade no assunto. E às vezes um conteúdo que eu tenho no YouTube, que é mais extenso, mais aprofundado, às vezes a pessoa vai e me segue no Instagram e tá ali um conteúdo mais rápido, mas que também interessa a ela. Então ela já começa a consumir 2 tipos de conteúdo da mesma pessoa. Até que chega um momento que eu falo assim, tô vendendo tal coisa, a pessoa já confia em mim, ela também tá precisando daquilo, e acaba comprando ali da minha empresa simplesmente por confiar no meu trabalho e no que eu já fiz a entrega. E lembrando, se você quer ler esse livro físico, tá aí o link na descrição, vai ser redirecionado para a Amazon. Se você quiser ver aí um pouco do que eu pude falar e complementar aí sobre os capítulos desse livro,
basta acessar a playlist, porque cada vídeo eu tô falando de um capítulo. Esse foi o capítulo 8, ainda falta o 9 e o 10, mais 2 vídeos aí na sequência. E se isso está sendo interessante para você, não se esqueça de se inscrever também, para não perder as novidades. Acabando esse livro aqui, já tenho em mente um próximo para a gente fazer também. Esse é o vídeo de hoje, meu nome é Luan Carvalho, um abraço e até o próximo vídeo.